Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, dando sequência aqui à nossa aula então de banco de dados com MySQL. Então na última aula nós concluímos aqui o CRUD, né? Vimos nas últimas aulas a respeito do insert, vimos a respeito do select, que é o read do CRUD, né? O R do CRUD, o update, vimos na última aula, e também o delete. Hoje nós vamos aprender a respeito de relacionamentos e consultas avançadas, tá bem? Então eu vou dar aqui mais uma dica para vocês. Como que eu consigo excluir uma tabela? Há duas maneiras. Se você está utilizando aqui um sistema de gerenciamento de banco de dados, como o DBeaver, né? Você pode vir aqui em cima do nome da tabela, clicar com o botão direito e delete. Mas e através do comando, da linha de comando, né? Nós fazemos assim, ó, drop table e o nome da tabela. Eu vou excluir aqui a tabela matrículas. E aqui ele pergunta se você tem certeza que quer excluir essa tabela, né? E eu vou dizer assim, ok. Pronto, a tabela foi excluída. Você vem aqui com o botão direito, dá um refresh. A tabela já não existe mais, tá bem? Então, por que eu excluí essa tabela? Eu vou recriar essa tabela, certo? Então, eu tenho aqui o ID. Não necessariamente precisava desse ID aqui nessa tabela, mas vou deixar. Tem aqui o aluno ID e o curso ID, certo? Além disso, eu vou criar um relacionamento entre as tabelas. De que forma? Então eu escrevo aqui, ó, foreign key, coloco aqui entre parênteses o nome do campo que eu quero referenciar, o nome da tabela e qual o campo que eu quero referenciar naquela tabela. Então vou fazer aqui o outro, já explico um pouco melhor. Pronto. O que eu estou querendo dizer aqui? Vou até dar um espaço aqui. Estou querendo dizer que o meu campo aluno ID, ele é um campo relacional. O valor ele está representado na tabela alunos, o campo ID. Ou seja, por exemplo, vou abrir aqui a tabela alunos. Eu tenho aqui o ID 1 Daniel, 2 a Ana, o 3 a Fernanda, o 4 é o outro Daniel e o 5 é o Joaquim, certo? Então, quando eu criar um registro na tabela matrículas, eu tenho que colocar um daqueles valores, do 1 até o 5, certo? E referente ao campo ID, certo? Poderia ter aqui vários outros campos que poderiam fazer essa referência, mas por norma, né, a primary key é a chave relacionada na tabela onde ela foi referenciada, tá bem? Então aqui o ID ele é uma chave primária, né, primary key, e o aluno ID e o curso ID é uma chave secundária, ela pertence a outra tabela, certo? Aquele valor está só referenciando a outra tabela, tá bem? Referenciando a primary key da outra tabela. E o mesmo vai acontecer para o curso ID. Então nós temos aqui, no curso não temos nada, então vamos criar aqui, senão vai dar erro, né? Porque é um campo que não aceita nulo, né? Tá vendo? Nós não colocamos aqui, na verdade ele aceita nulo, né? Desculpa, na verdade ele aceita nulo. Então vamos fazer o seguinte, até vou colocar aqui not null, porque uma matrícula não é permitido uma matrícula sem aluno e sem o curso. Uma matrícula é obrigatoriamente tem um aluno e tem o curso. Not null. Ok. Então vamos criar aqui primeiro. Insert into alunos não cursos. Nome. E aqui values. Vou colocar aqui cursos matemática.
Geografia. Pronto, já inseri aqui os dois cursos. Vou atualizar aqui. Pronto, temos aqui matemática e geografia, certo? Então, como que nós fazemos agora? Eu ainda não criei aqui a matrícula, né? Então, aqui estamos fazendo aqui um resumo, né? Estamos criando aqui a tabela matrículas, que tem os três campos, na verdade. O campo ID, o campo aluno ID e o campo curso ID. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esse campo. Ele não é obrigatório nesse caso, tá bem? Não, eu vou voltar. Imagina que em algum momento nós queremos referenciar a matrícula, né? Então vou deixar assim, deixa assim por enquanto. Então nós temos aqui três campos: o ID, que é a chave primária dessa tabela, temos o aluno ID e temos o curso ID. O aluno ID ele se refere à tabela alunos, campo ID, e o curso ID refere-se à tabela curso, o campo ID, tá bem? Então, vou criar aqui essa tabela. Eu vou tirar aqui esse espaço. E aqui também tá errado. Aqui é assim, ó. Pronto. Agora sim eu vou executar. Pronto, ele já criou então aqui a tabela, certo? Vou dar um refresh aqui. E a tabela tá aqui, ó, matrículas. Então nós temos aqui ID, aluno ID e o curso ID. Tá vendo que até ele coloca um símbolo aqui mostrando que esse campo tem referência com a tabela alunos, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, vamos inserir um registro nessa tabela. Insert into matrículas. Quais os campos? Aluno ID e curso ID. E os valores. Então nós temos aqui, vamos pegar aqui o aluno 1 e o aluno 2. Então o aluno 1 ele vai ter o curso matemática. Vamos fazer o verso. 1 tem o 2 e o 2 tem o 1. 2,1. Pronto. Vou atualizar aqui a tabela matrículas. Então nós percebemos aqui, ó, a tabela matrículas, o aluno 1 faz o curso 2 e o aluno 2 faz o curso 1. Até aqui no Dbeaver, se você clicar aqui nessa seta, ele vai mostrar para você qual é o registro, né? E aqui volta. Por exemplo, qual é o aluno 1? Qual é o aluno 2? Clica aqui, ó, é a Ana, como se ele fizesse um select lá na tabela. Na verdade é isso que ele faz, né? Um select na tabela com ID 2, tá bem? E aqui é a mesma coisa. Qual é o curso 2? Geografia. Ok? Pronto, agora que começa então a brincadeira, por assim dizer. Imagina que nós queremos saber qual o nome da matéria e o nome dos alunos matriculados em cada matéria. Como que nós fazemos isso? Então nós temos aqui no MySQL os famosos joins. Então nós temos o inner join, o left join e o right join. Vamos aqui na prática, a gente vai entender melhor como que isso funciona. Então vou fazer aqui um select. Primeiro eu vou fazer aqui um select normal, ó. Select tudo from matrículas, certo? E ele traz para mim aqui o resultado, certo? Mas o que é o 1, o que é o 2? Eu não sei, eu quero saber os dados, né, do aluno, os dados do curso, pelo menos o nome, né, eu preciso saber. Mas eu posso pegar qualquer registro. De que forma? Então vamos lá, vamos fazer aqui embaixo, select aluno ponto, nem meu nome, é nome, né, tá tudo em português. Então aluno ponto nome, e aqui eu já vou pôr um alias, deixa assim por enquanto, aluno ponto nome from matrículas, certo? Um pouquinho na linha de baixo, ó. E eu até pôr em maiúsculo, inner join alunos, que é o nome da tabela, certo? Ou seja, o relacionamento, né, que a tabela matrículas tem, e com o campo que eu estou, nesse caso aqui,
é o campo aluno. Então, qual tabela que ele tem um relacionamento? Tabela alunos on aluno ID, o campo, certo? Campo aluno ID é igual, lembra quando a gente criou qual era o campo que referenciava o aluno ID? O aluno ID, referência na tabela alunos ID. Então eu coloco aqui alunos ponto ID. Vamos ver se deu certo. Assim, aqui tá errado, aqui ó, aqui é alunos também, é o nome da tabela, certo? Então vamos lá de novo, pronto. O que ele fez aqui, ó? Seleciona, traz para mim os nomes, né, dos alunos que estão matriculados. Então eu tenho uma matrícula, certo? Eu tenho a tabela matrícula e a tabela matrícula, ela tem o registro dos alunos que estão matriculados. Eu quero saber o nome deles. Eu quero saber também a idade. Pronto, tem como saber. Alunos ponto idade. Tá aqui, ó. Daniel, idade 30. Ana, idade 20. Eu quero saber também, um pouquinho na frente, alunos. Aqui eu posso pôr um alias também, tá? Então, por exemplo, alunos é A. Fica mais fácil para nós, né? A.nome, A.id. Eu tenho que mudar aqui, ó. Pronto. Então ele trouxe lá o ID, o nome e a idade, certo? Eu consigo fazer filtragem aqui no relacionamento? Consegue. Where a.idade maior do que 20, por exemplo. Aí ele traz aqui o Daniel, ó, tá vendo? Por que ele trouxe só o Daniel, sendo que nós temos aqui, ó, a Fernanda, o outro Daniel, o Joaquim? É porque são só os alunos matriculados. Eu não estou fazendo uma pesquisa na tabela alunos. Eu estou fazendo uma pesquisa na tabela matrículas. E lá na tabela matrículas eu quero que ele traga a relação que existe no resultado que eu estou fazendo, tá bem? Então eu poderia colocar aqui também, eu quero que traga também, vou colocar aqui um alias para facilitar. Opa, aqui um m.id, e vou pôr um alias aqui, mate id, por exemplo, porque senão, se eu não fizer isso, ó, vocês vão ver que vai dar erro. Pronto, não deu, mas geralmente dá erro porque os dois campos têm o mesmo nome. Para evitar, dependendo da versão do MySQL, nós colocamos então aqui o alias, tá bem? Aí ele renomeia aquele campo, né? Então mate ID é o ID do campo matrícula, tá bem? Se eu mudar aqui o filtro, por exemplo, seja menor que 20, não, menor que 30, né? Menor que 30. Aí ele traz a Ana, que tem 20 anos, e o ID da matrícula é o ID 2, tá bem? E aqui esse ID é o ID aluno. Eu posso então fazer o relacionamento com o curso também. Quero saber, além do nome do aluno, saber também o nome do curso? Consigo, é a mesma coisa. Cursos, vou chamar aqui de C on o campo da tabela matrícula, que é o curso ID, referenciando a tabela curso, ID, né? Pronto, aqui não deu nenhum erro. Qual o valor que eu quero? Vou colocar aqui na frente, vírgula C, nome. E aí tá ali, ó, matemática. Posso também colocar um alias aqui, nome, curso. Tá lá. Então, vou tirar esse ID aqui para não confundir muito. Então nós temos aqui, ó, atualizar.
o ID do aluno, o nome do aluno, a idade do aluno e o nome do curso que o aluno está matriculado. Então, dessa forma que nós fazemos o inner join. Ele traz o resultado que existe nas duas tabelas, tá bem? Nós temos o left join, que é praticamente a mesma coisa. Até vou copiar aqui. Nesse caso ele traz o mesmo resultado porque o registro existe nas duas tabelas, tá? Então, mas imagina, é porque o nosso campo ele é not null. Mas imagina que o curso poderia ser nulo, né? Então ele iria trazer o resultado só da tabela, ele prioriza a tabela à esquerda, certo? Podemos fazer um exemplo aqui diferente, ó. Select tudo from alunos. Ok, trouxe aqui todos os alunos, certo? Eu vou fazer aqui, posso fazer aqui o join iniciando da tabela que foi referenciada lá na matrícula, certo? Como que eu faço isso? Da mesma forma, só que aqui eu vou usar o inner primeiro, inner join matrículas on m.id, ou melhor dizendo, m.alunoid igual ao a.id, certo? Olha, é bem parecido, certo? É bem parecido com o que nós fizemos aqui, só que tá o inverso. Seleciona todos os alunos que tem um relacionamento com a tabela matrículas. Então ele trouxe aqui para mim, ó. Como eu coloquei aqui asterisco, ele traz todos os campos, tá bem? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, a.nome, vírgula, a.idade. É isso, só isso tá bom. Então ele trouxe ali o nome e a idade. Então ele faz o que? Ele faz uma relação entre as duas tabelas e traz o resultado quando existe essa relação. Isso é o inner join. No caso do left join, ele vai priorizar a tabela à esquerda. Qual é a tabela à esquerda? É a nossa primeira tabela, nesse caso a tabela alunos. Ele vai trazer o resultado da tabela alunos, independente se tem a relação com a tabela matrículas. Olha, ele trouxe ali, ó. A gente pode até confirmar isso, m.id. Olha lá. Eu vou pôr aqui outro nome, mat.id, né? Ele priorizou a tabela à esquerda, a tabela alunos, e traz todos os registros. E traz a relação quando há relação com a tabela à direita, que nesse caso é a tabela matrículas, certo? Nós conseguimos confirmar isso, que o mat.id da Fernanda, do Daniel e do Joaquim não existe, está nulo, certo? E o right join é o contrário. Ele vai priorizar a tabela à direita. Então, se houver relação, ele traz, tá bem? Se houver relação, no caso aqui com matrículas, ele traz o resultado. Essa é a diferença. Nós temos aqui uma outra maneira de fazer também uma consulta relacionada através de subconsultas. Por exemplo, select tudo from alunos where id in, e aqui eu coloco a minha subconsulta, select id from matrículas where curso id igual a 2, por exemplo. Então o que ele faz aqui? Vou dar aqui um espaço para explicar. Ele primeiro faz esse select, certo? Então eu vou copiar ele aqui e vou colocar aqui embaixo e vou rodar ele separadamente, ó. Então ele trouxe o ID 1, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui na tabela aqui,
eu vou... Não é essa não, tabela matrículas. Eu vou duplicar aqui esse registro. Vou colocar aqui o 3, certo? E aqui também o 4. Então o que eu fiz aqui, ó? Para o curso de D1, temos o aluno de D2, 3 e 4 matriculados, tá bem? Então, quando eu faço aqui esse select, ó, seleciona o ID da tabela matrículas, onde o curso ID é igual a 2, certo? Então, ele traz o resultado aqui 1. E eu quero saber aqui, então, ó, seleciona todos os alunos, onde, na verdade, aqui está errado. Aqui eu preciso fazer assim, aluno ID, né? Eu quero saber os alunos, então eu vou dar aqui um Enter. Aí ele trouxe aqui para mim o 1, que é o curso. O 2 só tem o 1, né? Se a gente mudar aqui para o curso 1, então nós temos aqui o 2, o 3 e o 4. É isso que eu quero. Então agora sim, aluno ID. Seleciona para mim todos os alunos, certo? Onde o ID vai estar dentro da resposta dessa segunda consulta, certo? Então vou mudar aqui para 1. Então ele vai fazer, ó, seleciona para mim todos os alunos onde o ID a gente já viu isso na outra aula, o que? Tem o 2, o 3 e o 4 nesse caso, né? Então vou dar aqui um Enter e ele traz para mim, ó, todos os alunos, ó, onde o ID é 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Tá vendo? Então isso chama subconsultas. Às vezes nós conseguimos fazer algumas consultas mais sofisticadas, assim, mais complexas, utilizando subconsultas para nos auxiliar. Tá bem? Então concluímos aqui o básico do nosso curso de MySQL. Nós aprendemos ali o básico onde construir o CRUD, né, que é o Create através do Insert, é o Read através do Select, o Update e o Delete. Aprendemos ali muitos filtros, né, usando o Where, usando o In, Order By e assim por diante. E hoje nessa aula nós aprendemos aí a respeito dos relacionamentos. Isso é muito importante, né, para que possamos fazer consultas mais robustas e assim trabalhar com o nosso banco de dados MySQL, tá bem? Então treine bastante, crie algumas situações que podem ser úteis no seu dia a dia, faça relacionamentos, né? Não esqueça de, ao criar a tabela, colocar esse foreign key. Por quê? Até vou dar aqui um exemplo. Imagine que você quer apagar um registro from alunos where id igual a 4. Então imagine que eu quero apagar o registro desse aluno, certo? O que vai acontecer? Ó, ele dá um erro. Por quê? Vamos entender aqui, ó. Você não pode deletar ou atualizar uma parent row ou uma linha que há um relacionamento, certo? Então, quando isso é como se nós amarrássemos os nossos registros. Imagina o seguinte, que você tem uma loja, né, um site, uma loja virtual, onde você vende alguns produtos. Então você tem um cliente e ele fez várias compras, certo? Imagina que você quer apagar o registro desse cliente. Lá na tabela cliente você quer apagar o registro dele. O Zé da Silva vai ser excluído. E no futuro você quer saber, fazer um relatório de quem foi a pessoa que fez aquelas compras, você não vai ter como saber, porque o registro foi excluído, certo? Então quando nós referenciamos aqui a tabela, nós conseguimos fazer essa amarração. Lógico, existe formas de você apagar e apagar. Vamos novamente citar o exemplo, né? Eu quero apagar o José e ao mesmo tempo apagar todas as compras. Sim, existem duas maneiras. Ou você vai lá primeiro, apaga todas as compras do José, né? Faz um select para tentar descobrir quais são as compras que ele fez e apagar depois todas essas compras. Ou você pode, ao criar a tabela, colocar o delete cascade, por exemplo, onde que se você deletar esse registro, todos os registros automaticamente vão ser deletados. Registros que tiver
esse tipo de relação, tá bem? Então, dependendo da necessidade, né, do desenvolvimento do seu sistema, do seu banco de dados, essas opções são úteis para deixar o seu banco de dados bem robusto, tá bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Como eu disse, pratique bem, pratique bastante para que você possa então cada vez mais dominar mais a manipulação dos dados, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.